Mas e aí, como é que foi? Eu vi que tinha muito material de vocês trabalharam bastante ali, tá? A cabeça já deve estar fritando de vocês aí, não tá? Tá sim, tá sim. E Bastante caminhos para a gente colocar tudo junto agora. Joia, então vamos colocar tudo junto. Vocês conseguiram passar isso pro Lucid Chat ou vocês ficaram só na parede mesmo? A Dani começou agora à tarde, que é o último alinhamento a gente terminou já era quase meio-dia a passar, então daí dá para compartilhar o link ali dessa planilha. Um detalhe aí só de trabalho, né? A gente não conseguiu editar aquele que vocês compartilharam do compras compartilhadas lá, porque o nosso login não é no usuário pago. Ele fica no free, daí eu vejo, mas não consigo fazer nada lá. Daí a gente criou uma tabela nova para começar isso que a gente fez ali, para Tá bom, compartilhar com vocês. a tabela nova vai ter direito a 50 quadradinhos. A gente enche esses quadradinhos hoje. Isso. Isso vai ser um gargalo, viu? Mas eu posso comprar e puxar puxa o deles para o nosso, mas a questão é a seguinte, a gente tem que resolver isso, Isabela, porque a ideia é que eles possam operar e eles possam criar, né? Realmente. Vamos começar com vocês apresentando para a gente e a gente vai fazendo a leitura. E aí depois a gente puxa de vocês para o nosso, tá? Para ver se está faltando ação. O que é uma dica muito interessante que eu sempre faço com as meninas. Primeiro, pessoal, antes da gente começar a trabalhar isso, veja se vocês estão com condição de cabeça boa. Tipo assim, já foi no banheiro, já pegou água, já tá com cafezinho, já tá com não sei... Porque, tipo assim, a gente gasta uma quantidade de energia gigantesca nesse tipo de ação. Segunda coisa que normalmente é bom é a gente fazer tiros de 15 a 20 minutos, porque depois disso o cérebro dá uma balançada. A gente faz 15 minutos concentrado, para, respira, vai mais 15, vai mais 15. Se a gente puxa uma hora direto, às vezes a gente não vai tão acostumado. Mas vamos lá, vamos ver o material que vocês produziram, e aí a gente já vê se a gente puxa para o nosso, traz para o outro, porque é importante a gente incorporar isso. Isabela, não tem como o usuário da pessoa que não é parte do grupo integrar no nosso, que é o Copago? Bom, acho que a alimentação que existe a gente até pode compartilhar, mas se chega nesse limite, o usuário de quem não paga não consegue adicionar, mesmo que a conta de quem começou o projeto seja paga. Porque se a gente for usar com um tipo de suporte, aí a gente precisaria ver pelo menos uma licença para cada cluster, para cada selecionado, pelo menos. Né? A gente podia pegar uma para eles e tal, porque a gente faz a licença. Bom, vamos lá. A gente vai... Você sabe que a gente vai usar o mesmo princípio que a gente usa para organizar as melancias, né? A gente põe todas as melancias na caminhonete, e aí elas vão andando e vão se ajeitando, aí no final chega tudo certinho. Mas vamos olhar. Vamos olhar o jeito que vocês pensaram, porque isso é a parte mais importante. E quais são os problemas? Podem compartilhar aí, podem fazer a leitura. Tá, o Dani vai colocar na tela aqui. Você tem a opção de baixo. Share screen. Não aparece para ti? Esse botãozinho verde? Foi. Tá aí. Bem-vindo às ideias devidamente organizadas para o caos. Entendeu? Vocês fizeram uma tabela estruturada, todas as coisas são relevantes, a gente quer resolver tudo e a gente não sabe exatamente em que momento, em que ordem a gente quer resolver cada um deles. É isso. Exatamente isso. Talvez a gente tenha na nossa mente programada, né, um direcionamento, mas a ideia é deixar tudo aí na tela para agora o processo e trazendo alternativas, né? Beleza, é que eu achei que já existia a correlação. Como eu vi os mapas das fotos que vocês mandaram, eu achei que já existia uma construção lógica e não está existindo. Na realidade, vocês têm um conjunto de coisas que ora se confundem. Vocês não conseguem enxergar se ela é causa, se ela é problema, se ela é premissa ou se é onde eu quero chegar. E aí fica meio bagunçado, tudo meio junto, né? Então assim, vamos lá. Eu vou centralizar aqui, mas a Dani e a Mônica aí podem ir me complementando.
Esses são é o que nos levou, a gente tem uma linha acima disso. Isso aí tudo é a base, é o que é o problema. Daí a gente foi separando. O meu problema, no que a gente entendeu, né? Falta de reconhecimento da produção municipal. Se eu quero isso, eu preciso registrar a produção. A gente foi seguindo. Então, no quadro, isso aqui não está lá. Já está alternativas, hipóteses para resolver, e foi afunilando, e a gente terminou em duas situações. Uma, qualificação da rede de atenção em saúde. Daí ela abre todo um leque de coisas que precisam ser feitas, que resolvem 80% do que está nesse quadro, né? E a outra situação é a necessidade de um espaço de inovação, que daí ele traz questões tecnológicas que dão a base para a gente resolver esses outros 80% que estão aqui. Então, isso a gente tem lá só que não deu tempo de trazer para cá ainda, tá? Mas isso está desenhado no quadro ali, na última foto que a gente fez agora de manhã. Então, a gente já faz a foto e a gente já faz o quadro. Eu já queria cancelar a próxima reunião para ficar com vocês até às 6 aqui, que eu já estou animado aqui, gente. O negócio está muito bom aqui de vocês. Vamos lá. Quem que tá operando? Isabela, o que você acha da gente puxar esse daqui para o nosso? Ou a gente deixa com eles para eles irem fazendo? Vamos fazendo de vocês, depois a gente puxa para o nosso, ou a gente puxa aqui? Porque vocês já devem estar bem perto de chegar no limite dos quadradinhos, não estão? Olha, pode ser, a gente só não tem aquela pressão de digitar rápido e a agilidade dos quadradinhos. Né? Fui eu que inseri ali. Opa, tô dando. Tá, vamos lá. Boa tarde, né? Nem dei oi para todo mundo. Boa tarde. Vamos descer de vocês. A gente da Rasa ali, já partindo do que o Cleones comentou, então são 57 problemas que são anteriores a uma das soluções que a gente encontrou, que eu já botei aqui em cima, então. Não sei se ajuda ou se deleta. Só que a gente tem que ver a correlação de causa e efeito e a validação da premissa disso. Isso basicamente, gente, é o método cartesiano, tá? Isso aqui é Descartes na veia. Vou fazer o seguinte, Isabela, você consegue puxar isso aqui tudo para o nosso, para a gente já deixar essa... A gente cria uma parte de baixo, tipo, as premissas que eles estão colocando, tá? E a gente já vai gravando com base nessas premissas, eu vou fazer um monte de pergunta. E aí, com base na leitura deles, das perguntas, a gente já vai fazendo essas pequenas correlações dentro da estrutura. Então, vamos lá. Dani, deixa eu te perguntar aqui. Acho que você perguntar qual é o e-mail dela para compartilhar. É mauriciozanin@gmail.com. mauriciozanin@gmail.com. É que eu comprei, assim, a gente não conseguiu processar o negócio, eu comprei esse treco no pessoal mesmo. Deixa eu perguntar, eu vou entrar no Zoom pelo celular e vou lá na frente do quadro e em 3 minutos eu esboço para vocês onde a gente chegou. Excelente, excelente, porque aí você conta a história completa e a gente pode fazer isso já registrado. Mas a parte mais interessante é ouvi-los. Se eu começar a falar, eu vou atropelar tudo de qualquer forma sempre. E talvez não seja o melhor. Então, vamos ouvi-los e aí, assim, uma primeira coisa seria assim, a gente lê cada uma das premissas e vocês explicarem o que elas funcionam e depois a gente joga no quadro. Você consegue fazer isso? Ou, vamos lá? Né? Vamos fazer a leitura. Aí a gente explica o que é essa premissa, porque a gente já vai ter as considerações do que a gente precisa resolver. Tá, então vou lá as premissas. Do jeito que vocês acharem que é importante, Cleones, do jeito que faça sentido para vocês, para conseguir explicar o que está acontecendo. Tá, vou fazer a leitura dos quadradinhos aqui, então, que são, né, o nosso ponto de origem. Eu abro aqui no meu computador? Acho que eu abro aqui. E aí a gente já vai tentando, assim, já vamos tentando e já vamos corrigindo para a língua portuguesa. O que é mais interessante? Pode até compartilhar aí. Na hora que nós ouvirmos, o ouvido vai gritar. Na hora que o ouvido gritar, tá faltando verbo, tá faltando alguma coisa. Você coloca falta de não sei o quê. Então, existe a falta disso, o consórcio tem a falta de... A gente vai qualificando mais esses quadradinhos conforme você vai lendo. Vai compartilhando aí com a gente e vamos vendo. Tá, eu vou tomar liberdade, então eu vou fazer a leitura aqui no Word, fica mais fácil para a gente ir alterando e depois a gente leva para lá. Fácil, queremos visualizar. Vamos lá no outro, que é bem difícil. Vamos lá no quadradinho, porque o quadradinho vai mudando na hora que a gente for fazer.
Então, você tem que abrir aí. O suporte nos ajuda a melhorar, porque a gente vai mudando no processo. Vai lá. Dani, eu acredito que você recebeu um e-mail, você tem que aceitar o compartilhamento. Eu tenho que aceitar ler e-mails, né? Que é uma coisa que para mim já é uma dificuldade. Eu estou numa campanha aqui que chama assim, Por um Mundo Sem E-mails. Né? Então, porque assim, a gente só manda e-mails quando a gente precisa passar culpa em alguém. Entendeu? Quando a gente quer resolver, a gente manda um WhatsApp e tal. Então, eu normalmente não mando e-mails. Mas qual que é o meu password? Você lembra? É aquele que começa com... e termina com aqueles numerozinhos lá, né? Isso. Ah, nossa senhora. Segurança para quê? Não? Password tão simples que acho que é mais fácil a gente deixar sem password, né? Deixa eu ver. Maravilha. Tá? Então, vamos lá, juntinhos. Vamos juntinhos por esses daí. Ó, vamos só fazer o seguinte. A gente está vendo exatamente o que eles estão fazendo lá, não tá? Sim. Entendi. Então, compartilha você a tela, Isabela, porque aí, por exemplo, acho que fica mais fácil da gente ver o que eles estão fazendo lá. E se você precisar mexer, você já pode ir mexendo junto. Eu estou enxergando aqui. Você consegue enxergar aí também? Ele tá falando do mapa de vocês aí, da árvore. Isso, eu estou enxergando o mapa de vocês aqui. Eu posso compartilhar daqui. Eu queria que você enxergasse aí e compartilhasse para todo mundo. Porque elas podem só se preocupar em mexer sem ocupar a tela, sem nada. Eles ficam lendo e mexendo nos quadradinhos. E a gente vai juntos aqui já vendo no de vocês. Você está enxergando aí no seu, Isabela? Aqui, ó. Compartilhei aqui. Deixa eu ver. Zoom, beleza. Então vamos lá. Podemos começar, pessoal. Mandem ver. Pode ser? Então tá. O primeiro, Isa, se conseguir dar um zoom um pouquinho mais assim na metade. Isso, tá ótimo, perfeito. Aí. Então vamos lá. Falta de reconhecimento da produção municipal via consórcio e cofinanciamento por parte do Estado e União. O que é isso? Isso. Falta de reconhecimento da produção municipal via consórcio. Tá, ok, me explica o que é isso. Isso. Quando o SUS foi criado lá em 88 e 90, ele não existia consórcio. Então, a produção, a ultrassonografia, a consulta, tudo saía do município e ia para o Ministério. Aí veio o consórcio, que absorveu vários municípios, né, nesse processo. E isso nunca se encaixou dentro do SUS. Sempre foi algo que orbitava e nunca se parou e pensou em como resolver essa situação. Significa que tudo que é produzido de forma regional se perde nesse processo. A gente conseguiu fazer uma série de, vou usar a palavra gambiarra dentro do sistema, para conseguir trazer a produção dos municípios vizinhos todos para dentro de Blumenau. Então, pelo menos aparece hoje se eu ir lá buscar pela origem do paciente. Mas não é a forma regular de fazer. É a forma possível de fazer. Entendi. Então, quando qualquer pessoa tenta ser atendido por qualquer coisa do consórcio, a gente lança como um dado de Blumenau, porque senão não consegue entrar na tabela de remuneração do SUS. Isso distorce toda a capacidade de execução dos municípios e sobrecarrega um valor de remuneração para a Prefeitura de Blumenau, que não remunera, inclusive, porque não tem transferência intermunicípios das ações. Então, todo mundo participa do consórcio e, na realidade, eles não recebem o dinheiro, eles dividem a cota e isso gera um problema operacional na redistribuição, em que na parcela de contribuição de cada consórcio vocês precisam ficar fazendo abatimento do valor estimado por procedimento atendido em Blumenau. Se o Brasil fosse sério, coerente, pagasse em dia, seria tudo certo, mas gera um duplo problema. O município não paga e 2, o SUS atrasa e vocês não conseguem saber nem aquilo que vocês receberam e nem aquilo que vocês estão fazendo. Então, vocês ficam subfinanciados no processo de gestão, mas essa foi a forma possível de ainda assim conseguir ter alguma coisa da tabela do SUS. É isso? É entre isso e um pouco menos que isso, mas respondeu. Porque um pouco menos, né? Porque tá perfeito. Compromete a série histórica dos municípios, porque daí eles estão produzindo, pagando e não está contabilizando. Enche a Blumenau como se ela produzisse um monte, só que ela também não recebe esse dinheiro. Então, ela não tem o que transferir ou deixa de transferir porque ela também não recebe. Mas, eventualmente, numa revisão aí de série histórica no futuro, só Blumenau vai ser privilegiada com isso. Porque dela tem uma série histórica alta
né, como se tivesse produzido para a região toda, e na verdade não. Cada município fez a sua. Mas das disponibilidades, hoje é o caminho, pelo menos aparece em algum lugar, né? Senão isso não apareceria em nenhum lugar. Então é isso que precisa ser corrigido. Tá. E qual o impacto de distorção disso? Além da série histórica, se a gente tiver um reenquadramento da política de centralização de saúde do SUS, ou de distribuição de leitos, ou de priorização de qualquer coisa, as pessoas só vão conseguir trazer ação para Blumenau, porque ela é a única que onde tem os pacientes, é isso? E os produtos consórcio. Se eu for discutir olhando só dados, é exatamente isso. Se eu não olhar para a realidade física construída, né, o Ministério vai resolver uma política nova, criar em Brasília e mandar para baixo, vai parar tudo em Blumenau, porque a princípio só ela faz, ou só ela tem demanda. Então, tá, se isso é um problema que está dentro da estrutura do consórcio, a gente tem que pleitear que exista o registro da série histórica das informações do que está sendo produzido num nível abaixo, que é o nível de informação de cada pessoa do consórcio. Ou seja, a gente tem que corrigir a estrutura do consórcio na lei do SUS e na forma de operação do SUS, e não ficar simplesmente uma gambiarra. Isso é uma pauta boa para a gente levar para cima. Daqui. Nós, CNM, entendeu? Nós, vocês, todo mundo. A gente tem que falar, a gente tem que resolver a vida dos consórcios, porque o consórcio é a solução a ser estimulada, mas na hora que eu estimulo, eu mascaro os dados e não consigo pensar as políticas públicas, porque ele acaba assumindo uma competência que transcende as ações, e se ele vai bem, apenas um município aparece bem. Para melhor ou para pior. Às vezes pode acontecer o inverso, eu não consegui mandar dinheiro para Blumenau porque eu já mando muito dinheiro, ou às vezes eu não consegui mandar dinheiro para o outro porque ele não tem atendimento, por exemplo. Então realmente, muito interessante, muito preciso essa forma de análise de vocês. Exatamente, sim. É uma situação que não é uma questão só do Cisanvi, né? Todos os consórcios passam pela mesma situação e alguns nem estão informando suas produções porque os municípios não conseguem chegar no consenso e aceitar que a sua produção seja informada no município sede do consórcio que atua com eles, né? Então, é um problema não só do Cisanvi, então era algo que realmente precisamos de uma solução urgente. Se eu não informo a solução, então as pessoas ficam brigando por causa de um consenso. Como não há consenso, a gente não faz, então a solução não é ganha-ganha, é perde-perde. Eu perco essa informação, você perde informação, o consórcio perde informação, e a gente não faz nada porque eu não concordo, vocês são chatos, feios e bobos. É isso, não tem nenhuma racionalidade e a gente não pensa política pública. É exatamente isso que acontece aqui na região vizinha. O município sede não concorda em ficar com a sede histórica, porque na cabeça deles vai gerar um prejuízo financeiro no futuro. Aí ninguém resiste à produção da região toda e todo mundo perde. Então, em termos de produção do consórcio de saúde, é como se a gente estivesse fazendo um atendimento de universalização do SUS sem pedir nota fiscal. A gente está sonegando informação. Exato. E assim, ó, Zanin, só até acho que para seguir também, mas a gente, quando foi apresentar isso para o Ministério, o secretário executivo lá do ministro, na época do Mandetta ainda, ele foi procurar na internet, não, mas vocês não fazem nada. Não, a gente faz, essa é a questão. O que a gente faz some porque o Ministério não consegue enxergar que é feito via consórcio. E daí começou, e daí isso tudo parou, veio pandemia. Sim, é uma pauta que se tu levar para dentro da CNM e a CNM bancar essa discussão, chamar o Ministério para um fórum de discussão sobre isso, a gente tem embasamento para tocar. Isabela, depois a gente precisa editar um pedacinho. Isso aqui vai ficar com 1 hora e a Joane vai ficar louca de ver isso tudo. Mas, de repente, a gente faz os melhores momentos dessa reunião aqui e a gente faz um resuminho explicando o problema. Porque eu já estou começando a deduzir qual é o problema. Estou começando a enxergar o problema. Mas isso é uma coisa que já deve estar mapeado pelo pessoal de consórcio. E, se ele está mapeado, eles têm uma proposta de solução. Então, a gente aumenta a prioridade na pauta de solução. E 2, se não está mapeado, isso tem que virar pauta. E aí a gente tem que vir para a mídia. E aí a gente pode entrar esse momento da mídia como um momento bom, que fala assim, olha, a produção do município não aparece, a gente tem que fazer com que isso apareça, porque senão a gente não vai conseguir, sem dados, a gente não consegue controlar nenhum tipo de política de saúde de pandemia. E se a solução é o consórcio ajuda a comprar
mas faz com que você desapareça em relação para o Ministério. Então, isso é um efeito adverso colateral que a gente precisa trabalhar de maneira muito técnica e muito madura. Vamos lá, gostei demais. Ó, gente, vocês percebem que a forma do exercício e da organização das ideias nos faz chegar rapidamente num grau de maturidade, de clareza de apresentação dos problemas, que é uma coisa difícil, com simplesmente... A gente está saindo do trivial. 5 minutos de conversa, a gente já está num nível alto de comunicação. Muito bom. Vamos lá, o que mais tem? Então, ponto 2, aplicação ou destinação inadequada de recursos financeiros na região. O que é isso? O deputado vem com uma emenda, R$200 mil. Qual é a tua prioridade? A minha prioridade eu não sei, mas vão comprar uma máquina de raio-x. Daí eu coloco uma máquina de raio-x no meu município, não tenho série histórica, não sei o quanto eu tenho para fazer, ela fica ociosa. Ou então vem ambulância, vem mamógrafo, vem equipamento que eu não tenho, por falta de conhecimento da minha série histórica, da minha oferta, da minha demanda disponível, eu acabo aceitando recursos que eu não preciso ou destinando recursos para lugares que eu não preciso. Isso é no SUS, né? Acho que sim. na administração pública. Disso? Eu vou tirar uma história um pouco mais triste, mas que vocês vão ver que vocês não são atores, vocês são vítimas desse processo. Mas me explica como isso é percebido. Parece que é simplesmente uma ação em que vocês acabam aceitando um recurso sem saber direito para que ele é, e na hora que chega esse recurso, ele não, mesmo sendo verdadeiro e sendo com o objetivo de ser bem utilizado, chega esse mamógrafo e eu não consigo fazer a gestão, certo? É isso que está acontecendo? Isso, porque não tem paciente suficiente para atender, eu desequilibro a rede, porque às vezes o paciente estava em outro município, daí eu divido, lá fica fraco, aqui fica fraco também. Então, E vocês acham, na visão de vocês, que a culpa é de vocês? Ou de quem não, que é? não. Qual é o problema? Não nossa, né? Não nossa isolada, mas nossa como região, como, né, que nunca parou para discutir a região. Cada um discute seu município, né? Uhum. E o processo de regionalização, de desenvolvimento regional, ele é feito, mas assim, não, precisa ter um olhar mais duro sobre ele, né? De coragem. Sim. Porque o deputado vem com dinheiro. Quem é que tem coragem de dizer que não vai aceitar o dinheiro porque não precisa para aquilo que ele está oferecendo? Eu tenho, faço isso direto. Chuto umas canelas aqui também. Mas é isso que eu digo, a coragem de bancar o processo, né? Sim. Mas vamos lá. Tem um vício de origem horroroso aí. Primeiro, a forma de distribuição do impacto das emendas parlamentares e esse tipo de influência, tanto as emendas de bancadas, emendas coletivas, etc., ela acaba sendo um câncer na organização do Brasil, porque ela é utilizada muito como moeda de troca, tá? Muito como moeda de troca de gestão política. Nós fizemos um cálculo na CNM, se eu pegasse tudo aquilo que eu vou receber de emenda parlamentar, emenda de não sei o que e tudo mais, jogasse tudo por um bolo padronizado e distribuísse tudo pelo FPM, todos os municípios iam receber todos os recursos de uma forma muito mais tranquila, sem o problema de execução. Então, a solução técnica para resolver o problema do aumento do financiamento dos municípios é esse. Essa questão do problema das emendas e da percepção dos bancados não é um problema técnico, é um problema político. E aqui nós vamos considerar, nessa análise, que 100% está certo, que o dinheiro vai ser aplicado, que não tem corrupção, que não tem desvio de ação, que isso também pode acontecer, já aconteceu em outros lugares no Brasil. Mas simplesmente funcionando, dizendo que tudo vai funcionar muito bem. Qual que é o problema? Essa política ela é feita com contingenciamento. De dia a dia, hora a hora, gota a gota, o pessoal sabe quem são os municípios, onde estão os municípios, e se dá para liberar ou se não dá para liberar uma emenda de bancada para cada uma das regiões, porque isso é um impacto, faz parte da natureza política. Então, aí tudo bem. Então, existem algumas manobras que eram muito utilizadas, que era a seguinte: o contingenciamento. Eu te libero R$1 milhão, mas você está com isso contingenciado, então tem, mas não leva. Você tem tantos milhões, mas você não tem o dinheiro para começar a executar. Então, no movimento político, eles fizeram o quê? As emendas obrigatórias, as emendas de obrigação pelo orçamento. Nessas emendas obrigatórias, o que acontece? Você tem o orçamento compulsório. E esse orçamento compulsório tem um percentual de coisas que é para a saúde. Tá? Então, vamos fazer um monte de emendas, essas emendas são compulsórias, eu vou para a saúde. Quando a gente pergunta para os municípios, o que vocês querem? Cara, eu quero dinheiro para custeio, eu preciso pagar folha, eu preciso pagar o médico, eu preciso pagar o pessoal, porque isso não está dando.
né? E aí a pessoa falou, não, mas não dá, mas isso não dá. Então, aí conseguiu-se fazer, inclusive, um conjunto de emendas dessas obrigatórias, um percentual vai para custeio. Nesse percentual que vai para custeio, é baixo e insuficiente. Mas o deputado tem um conjunto de coisas que ele tem que influenciar, que ele tem que colocar, que é de execução obrigatória, e aí ele transforma em alguma coisa que faz sentido. Então, a gente tem, por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer que é o câncer das UPAs. O cara pega uma UPA e fala assim, eu vou te dar uma UPA, a UPA tem vai custar 250 mil reais, você vai ter aqui os 250 mil reais, sei lá, da UPA, você vai construir a UPA, tem os níveis de UPA, o nível básico, nível médio, nível intermediário, você pega a UPA pequenininha. E aí o cara coloca, o jeito que ele coloca já desregula a rede. Tem 5 municípios no consórcio, eu coloco por acaso no município dele. Seja pequeno, seja grande e tudo mais. Ok, você colocou ali. Só que na hora que você habilita essa UPA, você recebeu 250 mil, mas você vai custar para gerir essa UPA 750 mil. Então, na hora que você termina a UPA, você não consegue inaugurar. Então, você fica com o prédio parado e você não funciona. Você deve ter um monte de UPA parada aí no estado ou na região. Além de UPA, o pessoal não quer uma coisa que fala assim, eu dei uma verba de custeio de tanto. Ele quer dar um mamógrafo, quer dar um negócio. Então, o cara manda um mamógrafo para o município no interior do Amazonas de barco, em que não tem energia elétrica, e que não tem essas coisas, o mamógrafo estraga. Ou não tem gente, ou não tem equipe. E vocês, numa medida menor, estão sendo vítimas desse mesmo processo. Ou seja, essa desarticulação da estrutura de pensamento regional é a desarticulação do processo de distribuição de recursos. Então, de novo, é uma coisa para subir. Uma coisa para a gente subir é o seguinte, falar, nas gestões de emendas parlamentares de temas da saúde, o que o consórcio precisa é disso. O que eu preciso? Eu preciso de uma UTI, eu preciso de... Porque o que o pessoal faz? Tem município, o cara fica com 4, 5 ambulâncias e não tem uma UTI. O outro fica com 5 mamógrafos e não tem um negócio. Então, a gente tinha que colocar, de novo, volta no primeiro problema, que a gente tem que colocar o consórcio como uma matriz desse tipo de ação de articulação da emenda parlamentar e que, para a seleção do fator político das emendas parlamentares, vocês conseguissem eleger prioritariamente, a cada 3 meses alguma coisa, um conjunto de coisas que seriam elegíveis. O mamógrafo não é mais elegível, eu quero ambulância. Não, eu quero um raio-x, eu quero alguma coisa. Mas vocês poderiam... Quais são as coisas que vocês têm de problema de causa real? Eu preciso de 4 raios-x, eu preciso de tomógrafo agora para a questão do Covid, e eu não quero mamógrafo. Só que a gente não tem essa relação. E na hora que a gente entra para conversar, vai entrar no aspecto político, que perde a racionalidade, vai entrar no âmbito do deputado, e o cara fala assim, o consórcio, você vive só reclamando, na hora que eu consigo um mamógrafo, vocês não querem? Entendeu? Então fica um negócio que não dá para a gente ir contra. Então a gente tem que mostrar isso de novo no vício de origem, tá? E a gente tem que pegar esse vício de origem e apresentar ou uma documentação ou uma nota técnica para a gente fundamentar com o pessoal de consórcios e da saúde. E a gente fazer um estudo técnico dizendo o seguinte, no caso do Civil Zambi, por exemplo, a gente tem que ter... Os consórcios precisariam dizer, no mínimo, o que eles precisam. E se eles estão querendo dar uma coisa que o consórcio não precisa, você mudar o projeto aqui em Brasília, que não é difícil. Porque o deputado tanto faz. Ele tem 200 mil, se ele vai dar um mamógrafo, se vai dar um milhão, qualquer coisa, para ele tanto faz. Só que as pessoas não conversam no meio do caminho. Então, a gente precisa realmente conversar sobre isso. Mas muito, muito boa a sua análise disso daí. Isabela, você está percebendo que isso tudo vai virar correlação de tudo aquilo que a gente está fazendo de cada um desses quadradinhos depois, né? Ou não? Está acordada aí? Está feliz? Quer uma Coca-Cola, um calmante, um Lexotan, né? Fico feliz aí. Vamos adiante. Mas vamos lá, Cleones, está muito bom. Vamos lá, temos coisas tão menos complexas para resolver. Ponto 3 também, né? Top coisa. Você acha que... Vamos analisar a premissa. A premissa é verdadeira. Você acha que a análise que eu estou fazendo da premissa, ela tem correlações de causa e efeito? Parece ter uma conexão direta com a realidade? Se a gente resolver Se a gente resolver esse problema aqui em cima, o que está acontecendo aí não é causa. Vocês estão achando que vocês são a causa, não, vocês são consequência. Vocês são resultado de uma política desestruturante de ações articuladoras do governo federal. E isso, para mim, está claro.
tá? Totalmente, totalmente. E no que a gente foi desenhando, esse ponto que tu chegou de que eu preciso saber do que eu preciso, para na hora que eu for questionado, abordado, ou antes de ser abordado, eu já ter pedido algo, para a gente é a qualificação da rede de atenção. Sim. Assim, o que a rede... Se alguém me perguntou qual é a prioridade da região, falta leito de UTI, tá, mas falta quanto? Assim, é essa a prioridade? Então, é essa qualificação do que a gente tem hoje, do que a gente precisa ter para onde a gente quer chegar, que a gente não, enfim, pretende construir aqui no final de analisar isso aqui tudo também. Gente, tem um monte de bibliografia que a gente vai usando de forma paralela. Tem uma que é muito legal, que eu já recomendo para todo mundo que já leu, gente, chama Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Vocês já leram esse livro? Do Covey, Stephen Covey. E tem uma frase que fica muito engraçada em inglês, mas é muito verdadeira. Ela fala assim: "The main thing is to keep the main thing a main thing." Ou seja, a principal coisa é manter a principal coisa como a principal coisa, né? Ou seja, é justamente saber o que eu preciso resolver e a gente focar nisso. Ou seja, qual é o problema que eu quero resolver. Então, realmente, a gente está bem nesse ponto, mas muito bom. Vamos lá, vamos adiante. Vamos lá. Gravando, Bela? Tá gravando. Falta de prontuário único para todos os serviços. Né? O que é isso? Eu tenho hoje, o SUS tem, o Ministério da Saúde tem o ESUS, no próprio ESUS ele separa atenção primária de especialidade e hospitalar, então eu já não tenho integração de prontuário, e ainda assim, aqui na nossa região, nenhum município utiliza diretamente o ESUS, todos alimentam, mas todos têm sistema próprio, e nenhum hospital é público, todos são privados. Então, o hospital comprou o sistema dele, o município comprou o sistema dele, e daí eu tenho o município aqui com o sistema A, o hospital com o sistema B, o outro município com o sistema C, e eu tenho um paciente que é desse município, é atendido na unidade básica, vai no hospital que está em outro sistema e tem referência de atendimento no outro município. Então, esbarra num terceiro prontuário. Né? Então, eu não consigo, quando ele volta lá para o município dele para ter continuidade no tratamento básico dele, ele não tem a informação do hospital nem a informação da referência médica. Isso se perde. Quando o cara morre, registra onde? No município de origem. Aí vem outra discussão, né? Quem vai assinar o atestado lá porque não sabe as informações do paciente? Entendi. Se a gente perguntar para os programadores, eles falaram o seguinte: ó, é só o cara não morrer que não tem problema. A gente vai levando aqui e a gente lança no ESUS isso tudo. Cara, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Porque nessa forma de ação, a gente perde absolutamente toda a padronização, todo tipo de controle, e a gente fica absolutamente à mercê da forma de alocação de recursos, de dados e de unidades dos hospitais, sem condição de verificação do formulário único. Não é que vocês estão trabalhando com compliance, vocês estão trabalhando absolutamente às cegas. Se o cara for de boa fé e responder tudo certo, tudo bem, acredito que seja isso que aconteça. Mas partindo do princípio que possa acontecer um erro, o erro não é corrigido. Tanto que vocês devem ter 0% de erros, desde que sempre. Por quê? Porque os erros não aparecem, porque não tem uma forma de você verificar se a coisa está errada ou não. A gente simplesmente faz um curso de Pôncio Pilatos e lava as mãos. No final fala assim, esse paciente que saiu foi lançado no ESUS por alguma forma? Foi. Ah, então tá bom, graças a Deus, vamos cuidar de outro. Ou se o cara morrer, a gente só fica preocupado com o Pôncio Pilatos. É como se a gente estivesse fazendo assim. Nós estamos com muito problema nas queimadas da Amazônia. Então, o que a gente faz? Para de fazer o relatório de queimada na Amazônia, que aí o pessoal não vai ficar sabendo. Como é que vocês controlam isso entre os diferentes hospitais para saber esse tipo de ação? Então, o Estado de Santa Catarina adotou em 2017 a obrigatoriedade, até por decisão judicial, né? Não foi por boa vontade, mas por decisão judicial, o uso do SISREG, que é o sistema de regulação. Então, imagina que, assim, cada um tem o seu prontuário e vive no seu sistema. Mas na hora que eu preciso transitar esse paciente de um lado para o outro, o sistema é único, né? É pelo SISREG. Então, alguém tem que ir lá manualmente, porque o SISREG não trabalha integrado, e digitar as informações do paciente, para daí isso ser analisado de forma igual. Então, eu consigo regular se o paciente é SUS ou não, eu sei dizer. Mas eu tenho vários tropeços aí no meio do caminho, porque nem sempre o médico ou o profissional de saúde que está preenchendo o SISREG tem boa vontade
de colocar todo o histórico do paciente, aí o médico que regula vê só metade, não autoriza, ou autoriza errado, daí o paciente fica esperando. A falta de ter um prontuário único gera vários problemas na comunicação e daí desencadeia outros problemas de saúde pública porque o paciente fica esperando, fica travado. Então... Ou seja, o cara morre na ambulância, na porta da UTI, porque as pessoas informaram errado o número de UTI, enquanto o cara estava em deslocamento, você ocupou a vaga da UTI que ele estava indo e aí você não consegue resolver as coisas. E aí, como o SUS ele é abrangente, você simplesmente usa o critério de quem está mais doente e fala que o cara que já está internado é mais importante, e aí você começa um perereco para remanejar aquele cara que estava vindo para cá para ir para outro lugar. Ou seja, a gente não tem um sistema de saúde, a gente tem uma ambulancioterapia, em que eu vou empurrando as pessoas para lá e para cá, e é simplesmente uma discussão de qual é o mínimo que eu preencho para você aceitar meu paciente aí. E a gente perde todas as outras informações, porque não tem um formulário único. É isso? É um sistema de doença, na verdade, né? Porque, assim, eu nem discuto saúde, né? Eu discuto só o problema que aparece. A falta do prontuário justamente me impede de analisar a saúde. Porque daí eu não tenho o histórico para ver evolução, para ver o que já foi pior, o que está melhor. Então, assim, olhando de fora, né, Zani, assim, é um problema com uma solução simples, porque todo mundo usa sistema informatizado aqui na região. Então, Sim. O que falta é integração. Sim, e é um problema com solução simples, no qual todos os... E aí vamos de novo. Uma das características muito importantes do SUS é que todo o sistema é SUS. O Albert Einstein é SUS. O Hospital de Santa Catarina é SUS. Não existe um segundo sistema. E existe um padrão de formulário disso que é para garantir justamente esse intercâmbio, inclusive entre estados, entre regiões e tudo mais. Que todo mundo sabe e todo mundo trata esse sistema de alimentação do ESUS, por exemplo, como um fator adicional. De repente, a solução é, pensar uma integração, ou 2, abandonar os sistemas locais para usar direto o sistema do SUS, que já é o que precisa ser alimentado no final. E aí todo mundo vai gritar e vai brigar com vocês. Me dá uma linha, qual que seria a solução mais lógica entre essas aí? Brigar com os caras de informática e passar a ter um sistema único e falar assim, ou você usa um sistema integrado ou eu vou abandonar você, ou criar uma nova integração. Porque, assim, o dilema básico da integração é o dilema assim, poxa vida, vocês têm tantos protocolos de comunicação de internet, vocês têm o USB 1.0, o USB 2.0, então vocês têm 14 protocolos, por que a gente não cria um integrando tudo? Aí pronto, agora você tem 15 protocolos, você tem os 14 que você tinha e mais um. E daqui a 6 meses você vai ter mais outro, mais outro, mais outro. Qual que é a solução desse problema do prontuário único? Olha, penso que é mais fácil brigar com o povo de informática. A gente aqui já encarou essa situação e no passado, acho que em 2018, né, Dani? A gente fez um registro de preço para contratar um sistema, para tentar ter um sistema único, entre quem ainda não tinha, principalmente. E a gente, dos 15 municípios consorciados aqui, 10 já usam o mesmo sistema. Então, isso reduz a minha briga, né? Eu vou brigar com os outros 5 e com mais 10 hospitais, né? Que cada um usa o seu. Mas os hospitais quase todos usam o TASI, que é um sistema só também. Então, pensar em usar o sistema do Ministério hoje é criar uma briga que eu não vou vencer com os municípios, porque ele é horrível de ser utilizado. Eu sei, de operação, acesso, queda, tecnologia, péssimo, recurso, horrível. Então, assim, é retrocesso. Mas eu prefiro ir adiante e continuar brigando com os que ainda não integram ou não usam o mesmo sistema. Vamos partir do princípio, vamos analisar o problema lógico. Eu tenho um sistema único que resolve o problema de ser único. Só tem um problema que ele unicamente não funciona porque ele cai e ele não é reliable. Como é que fala reliable? Ajuda, Isabela. Reliable é confiável. Não é confiável. Então, eu tenho um sistema que não é confiável. Eu tenho um outro sistema que pode ter determinadas características. Ele está maior distribuído porque deve ter alguma característica que esteja melhor, pode ser melhor tecnicamente em todos os aspectos, ou pode ser simplesmente mais distribuído. Então, vocês estão chegando à conclusão imediata que é o seguinte, como eu tenho 10 que já uso e 15 que não usa, convence os 15 que não usam a usar esse aqui.
tá? Então, a gente vai falando assim, você pode escolher a cor do carro que você quiser, desde que seja preto. Ford já fez isso lá atrás. A pergunta é, a decisão de transformar todos os sistemas por esse sistema é uma decisão lógica? Ele é a melhor forma de garantir essa unificação do prontuário ou ela simplesmente é que parece ser mais conveniente porque tem uma menor resistência à mudança por parte de 10? Porque a gente pode ter baixa resistência à mudança, mas esse sistema que está lá pode simplesmente não funcionar. Só assim, eu defendo que não haja mudança, tá? Mas a integração, Zanin. A gente está falando de sistema de informática, o dado tem que ser padronizado para chegar no Ministério igual. Então, se ele vai para o Ministério igual, ele pode ser lido igual pelos sistemas. Ninguém altera o seu. Então, a gente quer só um protocolo de integração entre sistemas. Um barramento, eu acho que eles chamam de barramento isso. Não conheço a linguagem, mas é isso. Pode ser um XML, pode ser uma tecnologia. Ok. E a gente faz o quê? Se o cara não fizer a integração, então eu tiro o município, tiro o hospital do sistema, tiro o consórcio do sistema, tiro o negócio. E aí, se alguém morrer, eu ponho no CPF do Cleones. É isso. Como é que a gente faz isso? Essa é a discussão. É simples. Então, a gente põe no CPF da Mônica, que aí não tem discussão. A gente faz uma votação, por exemplo. Quem concorda da culpa ser da Mônica? Aí todo mundo faz uma votação, pronto, está resolvido. Mônica, você, a partir de agora, é culpada por todas as mortes de falta de integração do sistema. Cara, vocês pegaram os probleminha excelentes. Eu ainda nem cheguei, não. Não, calma. Não, tá ótimo. Gente, é esse grau de análise de maturidade. Ou seja, a gente precisa criar alguma condição em que a gente possa estimular uma transição sem uma punição que possa colocar os pacientes em risco. Então, é complicado. Se eu não tiver nenhum tipo de desconforto para a pessoa que precisa operar, ela não vai mudar o padrão de comportamento. Mas eu preciso criar uma lógica dentro do sistema em que, ao pactuar que ele vai mudar e que ele vai integrar, ele não integrar, ele tenha algum tipo de prejuízo que o force a se mover. E esse prejuízo tem que ser um prejuízo de ordem de natureza econômica, financeira ou procedimental, mas não pode impactar em vidas no município. Essa é a solução que a gente tem que fazer. Então, tem que falar o seguinte, olha, município X que não tem o seu dado integrado. O seu custo, ao invés de ser 1, vai ser 1,20 no primeiro ano, 1,40 no segundo ano e 1,60 no segundo ano. E na hora que você terminar de integrar, você volta até a base normal. Tipo assim, você paga 100. Se você não integrar, você vai pagar 120. Por quê? Só para você ser ruim. E se você não integrar 2 anos, você vai pagar 200. Porque aí o que acontece? O fato da não integração não coloca as pessoas em risco no procedimento atual, mas gera um impacto financeiro que simplesmente esse impacto financeiro gera mais recursos para vocês cuidarem melhor dos pacientes. Está entendendo? Então, a gente tem que gerar uma punição que seja boa para todo mundo, mas seja ruim para o cara que paga mais. Porque fala assim, então agora eu integro e eu volto a pagar 100. Graças a Deus, estou pagando menos. E, maravilha, agora que você integra, a gente trata ainda melhor os pacientes. Eu estou simplificando muito, mas o que você acha dessa saída lógica? Uma punição de natureza financeira e não em vidas, porque senão o cara da informática sempre vai colocar o pé na porta e falar o seguinte, então tá bom, então não integro isso aí, você pega um papelzinho e manda lá o cara na ambulância. E aí a gente colapsa o sistema. Com certeza. Não, com certeza. A gente até ponderou já com quem é contratado nosso, está na hora do reajuste. A gente postergar o reajuste de quem não se adequar com a integração, né? De uma ideia inicial. E daí, quando você preencher o prontuário único, né? Mandar as informações, permitir a integração ou utilizar o sistema que está disponível, aí você ganha o valor teto da consulta, que enfim, é o que todo mundo daí vai passar a ter. Então, é o caminho. É o que a gente espera que... Eu estou tentando separar o problema, resguardar as vidas e dar uma solução externa. Pode ser outro tipo de benefício de outra coisa. Mônica e Daniela, o que vocês acham dessa análise, dessa forma da gente criar? Porque a gente cria uma política de reajuste, de teto, de alguma coisa, dá um prazo de 6 meses para ele se
para eles se adaptarem, e depois desse prazo de 6 meses a gente começa a apertar no bolso. O que vocês acham, Daniela, Mônica? A gente discutiu de manhã, a gente não vê dificuldade nessa integração. Quer dizer, tecnologicamente não é difícil integrar. Eu acho que o mais complicado hoje, até comentamos de manhã, é dos nossos profissionais aderirem a essa integração dos prontuários, porque tem a justificativa dos nossos prestadores, né? Que acessam já o prontuário dele lá no consultório dele e ele ter que acessar o nosso prontuário através do nosso sistema e eles alegarem que vão ter que acessar 2 prontuários para informar o dele e informar o nosso também. Isso é um problema para a gente em relação aos nossos prestadores, mas é necessário porque na vivência, no dia a dia, quando o médico lá da atenção básica encaminha o paciente, ele vai com o papel e ele volta sem o papel. E daí quem diz para o médico lá na saúde básica qual foi a conduta é o próprio paciente. Ah, como é que foi a consulta? Ah, o que ele passou? Ah, o que você está aguardando? E aí, se o paciente é desinformado, ele tem uma dificuldade de continuar o atendimento dele, continuar o tratamento dele. Então, assim, é uma coisa para ano passado, nem é para ontem, sabe? Sim. E se o cara se o cara que está precisando de atendimento na atenção básica fosse informado, ele não era paciente, né? Porque normalmente é coisa muito básica. Não, é que a atenção básica, ela é chamada de básica porque é primária, né? Mas não que seja básico, que seja raso. É que é o primordial. Sim. Mas, por exemplo, quando eu estou pegando, por exemplo, a distribuição de produtos da farmácia básica ou coisas mais simples, falando que o grau de complexidade desse primeiro atendimento, Gente, as pessoas vão esquecer, as pessoas têm o direito de esquecer, elas estão doentes. Vamos lá. A Mônica está colocando um problema maior ainda. Então, vamos lá. Tudo isso que a gente colocou faz sentido em termos lógicos, faz sentido como política pública, faz sentido na próxima gestão de Cisnavi, que a gente vai falar o seguinte: olha, cumprindo as nossas metas e a nossa estrutura de planejamento e a nossa forma de compliance, o meu motivo de existir, vocês vão integrar técnicos unidos. Se virem, façam essa integração. Esse é um ponto. O problema que ela está colocando é maior ainda. A questão é que existe... O médico, quando conversa contigo, nem olha para você, fica preenchendo uma coisinha no computador. E essa coisinha no computador que ele fica preenchendo é diferente, ele tem que preencher de novo para fazer a integração dos sistemas, é isso? Ele tem 2 fichas de atendimento, é isso? É isso. Então, o que a gente quer? A gente não quer um prontuário único de integração de sistema, a gente quer uma única interface de preenchimento dos dados em N sistemas e que essa interface, seja qual for, por qual médico ou por qual processo, dê uma base unificada do mesmo paciente amarrando por CNPJ e que eu consiga recuperar intersistemas, ou seja, se eu sou médico e eu dou plantão no município A e no município B, município A tem um sistema, município B tem outro sistema, e aquela família mora na divisa do município A para o B, hora vai no hospital, hora vai para outro hospital. Então, significa que se eu fiz um atendimento no município A, eu coloco o CPF, eu puxo o prontuário no sistema A com esses dados, e se eu for no dia seguinte no sistema B, eu puxo o formulário na mesma estrutura. Ou seja, eu tenho que fazer um ponto de integração da base de dados de entrada dos formulários nos sistemas únicos. Os formulários dos diferentes sistemas vão ter que se conversar entre si e se tornarem complementares. É isso? É isso. Isso é difícil pra caramba, tá? Eu não sei Principalmente como... porque a gente está tratando de uma informação que não é liberada fácil. É informação sigilosa, é responsabilidade do histórico do paciente. Então, tem uma barreira de segurança envolvida nesse processo todo. Ainda não é só uma troca de e-mail, né, que vai ficar não pode, não pode. Porque se os planos de saúde têm acesso a essas bases de dados, eles podem usar isso para fazer análise de risco de não sei quem e não vender mais plano de saúde para todo mundo.
E aí você fere a privacidade do paciente, essa coisa e tal. Tá, Mônica. Oi. Se eu resolver isso desse jeito que eu estou propondo para você, uma interface única de dados, em que antes de eu começar a minha consulta, eu aperte um botãozinho e faça assim, carregar os dados, e ele busque em todos os outros que são integrados, se teve alguma atualização de atendimento em qualquer cidadão, em qualquer lugar, e a partir dali ele preencher automaticamente, isso resolveria? Eu tenho um botão que ele fala assim, você deseja atualizar os dados com as informações do sistema? Sim, ele já puxa tudo, e a partir daí ele faz a consulta. Não mexi na interface, não mexi na cor da página, nada. Parece um botãozinho ok para o cara fazer isso com um ponto de integração antes de prestar o atendimento. Isso resolve? Mas isso você diz o prestador, lá a instituição que vai fazer o atendimento dele. Isso. Olho no olho. Na hora que eu falo assim, você é a Mônica Menezes, CPF e tal. Ok, deseja atualizar os dados da Mônica? Sim. Se estiver fora do ar, o sistema ele não atualiza. Mas aí na hora que o sistema voltar ao ar e ele fez uma atualização, aquela atualização que você fez vai para o outro. Sim, com certeza. Essa falta de atualização, essa falta de acesso às informações gera muito desperdício de recurso, porque esse mesmo paciente passa por vários lugares. Ele vai no hospital, tipo, como você falou das divisas, ele Sim. passa no hospital em Pomerode, ele passa no hospital em Blumenau, ele faz alguns exames em Pomerode, ele faz outros exames na atenção básica em Blumenau, e aí ele fica com várias requisições, com várias receitas, ele não se trata e ninguém acompanha. E na hora que ele ficar pior, ele piora de câncer, aí ele já vai ser encaminhado para o Hospital do Estado, e aí não tem vaga no Hospital do Estado, aí ele entra na Justiça com a judicialização para qualquer um atender. É isso, mais ou menos, né? Infelizmente. A solução técnica não é simples, o problema é claro, a gente precisa ter uma discussão, um fórum de discussão técnica, a gente tem que criar uma coisa, a gente tem que chamar os caras dos hospitais, sentar todo mundo, bundico na cadeira para trabalhar virtualmente, a gente tem que fazer tipo um hackathon, uma discussão numa política de integração. Então, a gente tem que transformar numa métrica objetiva do consórcio, porque é o que acontece, tudo aquilo que vocês pedirem, eles vão falar não. Não pode, não dá, não quero, custa caro, não vou fazer. Então, a resposta, o não você já tem. Né? Então, agora, tanto que não funciona. Então, a gente precisava fazer, nessa apresentação da gestão do consórcio, a definição de quais são as metas de longo prazo que a gente vai ter na discussão do tempo. Então, primeira coisa, fazer os dados do consórcio serem observados pelas coisas. Tumba. E a gente cria um plano de ação em cima dessa meta. Segunda meta, criar uma lógica padronizada via sistema com integração. Então, meta, primeiros 3 meses, discussão da implementação técnica. Segundo 6 meses, implementação de um protótipo, 1 ano e meio, integração dos municípios. E aí a gente chama os fornecedores de tecnologias e tudo mais e fala assim, nós, consórcios, vamos crescer, e nós vamos crescer para cá. E nesse para cá, eu cresço desse jeito. A primeira coisa que vocês têm que fazer é sentar comigo para discutir o problema. Depois de 6 meses a gente vai ver uma solução e depois a gente vai para a implementação. Se a gente colocá-los nesse trilho, na hora que eles estiverem no meio do caminho, os caras falam assim, agora não quero. Eu falo, não quero. Então a gente troca seu sistema. Porque a gente está conversando aqui com as pessoas que não querem. Não dá para a gente mudar isso em 3, 4 meses nem na canetada. Mas a gente pode colocar como meta de implementação do Cisanvi e aí a gente pressiona isso na articulação de todos. O que você acha? Uma coisa que a gente não está falando só do sistema de gestão que atua tanto com o consórcio quanto com os municípios. Em relação aos que atuam com o consórcio com o município, eu acho que seria um pouco mais fácil. Mas aí tem as outras redes de atenção e tem a rede de atenção hospitalar também, que também teria que integrar as suas informações, né? Aí a conversa, acho que fica o prazo fica um pouco mais longo. Bem, eu não sei do que vocês estão falando, eu estou falando do quadradinho 3. Sim, não, mas é que isso vai aparecer, Mônica, eu acredito, isso que tu falou vai permitir um diagnóstico inicial, assim, porque assim, a gente não precisa esperar todo mundo estar integrado para dizer que a meta está feita, né? Então, assim, a gente está falando de um prontuário único que vai atingir 15 municípios, 15 secretarias municipais de saúde e 11 hospitais.
desses 15 mais 11, que dão 26, eu já tenho 10 usando o mesmo. Então, eu já consigo resolver os 10 e eu vou agir, atuar em cima dos outros 15, dos outros 16 ali em cima, né? E a gente tem o botãozinho de solução de integração tecnológica. Na hora que a gente for atrás, a cada esfera de nível de operação, a gente vai descobrir um monte de coisa que não está funcionando. Agora eu vou na lógica de fornecimento de exames, agora eu vou na lógica de raio-x, agora eu preciso do cara para dar o parecer do raio-x, agora eu preciso de outra coisa. Aí o cara da clínica especializada, contratada no sistema do plano tal, não vai homologar o laudo do raio-x para não sei o quê. Tudo bem, a gente vai descobrir isso no processo. A questão é o seguinte, se a gente diagnostica que nós vamos resolver esse problema, ou vamos resolver 80% desse problema em X tempos, o cara fala assim, ok, nós temos esse problema do prontuário único, nós vamos resolver o problema do prontuário único, porque isso vai resolver a vida de todo mundo. O que você quer dizer? Que você não vai participar? Você percebe? A gente constrói uma argumentação lógica. E a gente cria aqueles que estão jogando... Peraí, você está jogando contra, então. Não, mas o meu hospital funciona assim, sim, mas a gente funciona em consórcio. E por isso que a gente tem que fazer. E aí só que a gente vai ter que ter muita flexibilidade técnica, porque tem um monte de problema que não está nesse primeiro diagnóstico que vai aparecer, que é a questão da clínica, do raio-x, do intensivista, da duplicação de horas, do médico que faz hora lá e faz hora cá, entendeu? Aí o cara que vai fazer a coisa, está com o CRM, esqueceu a senha do sistema anterior, vai lançar nesse aqui porque aquele lembra a senha. Muito bom. Eu entendo isso. Forma de solução, caminhos de solução. Discussão de uma solução técnica, implementação de uma punição financeira que não impacte o paciente, simplesmente aumente o gasto operacional do consórcio, se ele não estiver integrado, tá? E com uma discussão pormenorizada nessa questão da linha de atendimento unificada para todo mundo com esses sistemas. O que mais que eu não estou enxergando? Que vocês sabem que eu sou a Daniela, Mônica, Cleones. Tá muito boa essa análise. O que a gente não está enxergando mais? Em relação a esse ponto? Que aí a gente pode passar para outra. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Até que horas vocês têm para a gente continuar aqui? Tá dando daqui a pouco 1 hora, só para eu organizar o que eu gostaria de compartilhar com vocês ainda e questionar também. Oi, coração. A gente vai começar a tirar tarde. Nossa, já foi 1 hora. Então a gente tem 2 minutos só, deles. 2? Tá. Então, eu vou levar vocês lá no quadro, gente, Maurício e Isabela, para mostrar, para que vocês analisem. A gente está trabalhando sozinho na linha que vocês esperam chegar também, para a gente ir aprimorando o nosso trabalho aqui dentro também, tá? Então, eu vou trocar aqui, vou sair do computador, vou para o celular, tá? Tá bom. Mas, gente, a gente viu 3 problemas que já são maravilhosos, tá? Se para cada um desses outros 50 que tem aqui a gente chegar nesse grau de maturidade... Para 1 semana, nossa, a gente tem uma comunicabilidade do problema gigantesca. Leonis, a gente não te ouve. Você que ele tivesse começado Você já viu um mapa ali que já está parecendo o metrô de Londres. Então, deixa eu compartilhar. Aqui a Mônica. Aqui o pessoal das compras compartilhadas. Que bom. Ali dentro a gente tem o jurídico, a gente está em rodízio de home office e presencial, então tá aqui. Aqui é a parte de faturamento de serviços, né? Tem aqui por município, o pessoal está carregando lá para baixo os volumes. Então, aqui é o quadro que a gente trabalhou, tá? Agora eu entendi as linhas de metrô, tá? Então, é o seguinte, a gente separou e tentou, assim, entre o que a gente foi encontrando, 3 características dos problemas, né? O que seria uma questão de normatização, jurídico, legal ou burocracia, uma questão de entendimento, né, dos envolvidos ou uma questão cultural para ser alterada ou implementada. Uma causa aqui. Isabela, alguém precisa entrar na outra sala, que são 16 horas. Que horas que era? Não tinha uma pessoa de 16? Qual que é o município? Foi o que a gente acabou passando para segunda. Então eu tenho que ir em outra reunião. Peraí. Não, peraí. Gente, desculpem, peraí. Eu acabei de cancelar essa coisa, deixa só eu entrar aqui.
Eu, eu preciso entrar em outra reunião. E Não? absolutamente urgente agora. Mas continua gravando isso que eu vou assistir no finalzinho depois, Cleones. Tá Tá? bem, tá certo. Um Pode deixar. abraço, continua Boa aí. reunião. Se cuida. Valeu. Tchau, tchau. Isa, seguindo aqui então. Problemas de execução prática, né? Pode ir, paciente. Problemas de execução prática. Então, de todos aqueles 57 ou 58 itens que estão no Lucy Chart, né, a gente foi, na hora de trazer eles para o quadro, a gente foi agrupando eles em categorias, né, de encaminhamentos, né, de lógica. O meu problema, por exemplo, ali, prontuário eletrônico, ele é uma questão de execução, porque uma parte dele já pode ser resolvida. Ele é uma questão de entendimento também, porque eu tenho conflitos com o CRM, com a própria, os próprios profissionais de saúde, né? E é uma questão de normatização também, porque, como o Zani falou, eu posso bater a canetada e mandar todo mundo usar. Né? Então, eu tenho formas de agir. Então, a gente foi, imagina, né, na árvore, que aqueles problemas todos estão aqui. E daí eles foram se afunilando em outros, né, em problemas já um pouco mais resolvidos, que nos trouxeram para cá. Duas situações, dois pontos de ação, né? Um espaço de inovação, que seria a base, onde eu vou cadastrar a minha população, criar uma conexão com o Conselho Municipal de Saúde para poder atuar. Tu não vai entender minha letra mesmo aqui, então acho que eu não vou dar muito ênfase para o Zoom, tá? Mas é uma conexão com o Conselho Municipal de Saúde, qualificar a gestão dos municípios, das secretarias de saúde, ações de educação continuada, informatização do CISANVI, captação de recursos para a região, para execução de projetos e compras internacionais. Né? Isso daqui vai criar uma base para eu ter o meu espaço de inovação, que vai me subsidiar no outro ponto de ação, que é a qualificação da rede de atenção à saúde. Tá? Essa qualificação ela vem de onde? Do uso da telemedicina, do uso de um prontuário eletrônico único, vocacionando os hospitais, né, que hoje cada um atua de forma isolada, trabalhando com transporte de paciente fora de domicílio, que hoje eu transito com paciente para outros municípios, pensando numa possível sede própria para o consórcio, para a utilização de serviços próprios e não comprar mais de fornecedor externo, né? Que vai me trazer aqui para uma base, vinculados, né, à qualificação da rede. Ainda aquela questão que a gente discutiu a primeira, que é o reconhecimento da produção. Hoje que tudo isso aqui é feito e nada aparece, então isso tem que aparecer, está vinculado aqui na qualificação da rede. E um ponto, aí é que eu tenho pontos avulsos, né, que a gente tratou aqui como pontos isolados, que é controle de zoonoses. Então, você tem aí toda uma parte de meio ambiente, cães, gatos, mosquitos, né, que atinge a população do interior. E a parte de compras compartilhadas, qualificação de compras compartilhadas, que é o que a gente vem discutindo sobre manutenção de veículos. Né? Eles estão vinculados a isso tudo, são ações de inovação, mas não estão vinculados à área da saúde, mais precisamente. Tá? Isso foi o que a gente... Então, são daqueles 57 pontos, a gente tem 18 que precisam de ação específica, né? Eles se concentram em 18. Daqueles 18, 7 são para criar uma base de inovação, para atender outros 8 que vão começar a construir um espaço mais voltado para resultados de fato, né? E depois eu tenho todo um outro processo aqui. Então, todos esses que a gente tem hoje dentro do Lucid Chart, eles acabaram virando esses 18 e estão alimentando esse quadro, é isso? É isso daí. Ok. Então, num processo de construção lógica, eles é que vão ser todas as questões hipotéticas, enfim, que levam até os resultados. Certo. Não, então tá ótimo. Como, né, o Zanin teve que sair, o nosso tempo também terminou.
ele vai acompanhar essa parte final. A nossa ideia é amanhã, na nossa reunião semanal, a gente já apresentar, né, mais ou menos estruturado o que a gente conseguiu avançar. Claro que foi um pouco diferente com vocês, porque eu acho que já é a nossa terceira bilateral. E a gente teve, né, tá tendo as primeiras com os outros, tanto com os consórcios do cluster de vocês, mas também com os outros municípios. Então, até diria que a gente avançou um pouco mais nesse entendimento, nessa construção. Mas aí amanhã é mais uma ideia da gente conseguir apresentar o que a gente avançou e a gente marca aí, talvez ali no início da próxima semana, uma próxima reunião para a gente avançar nos pontos que vocês já identificaram. E aí eu vou até testar se eu compartilhar com vocês. Eu tô aqui pensando que eu compartilhei nossa primeira árvore no usuário antigo que a gente estava utilizando, que ele também não estava dentro do usuário pago. E eu não sei se eu compartilhar como usuário que a gente está utilizando agora, vocês conseguem colocar mais coisas dentro. Só vou fazer esse teste, eu posso compartilhar com o usuário que está, né, desse último, não sei se é o mesmo que eu já tinha compartilhado antes, mas a gente vê se a gente consegue avançar dessa forma ou verifica alguma outra estratégia para a gente fazer essa colaboração usando a ferramenta, ou se a gente vai fazendo essa alimentação, joga do que vocês fizeram para dentro. Eu acho que não é... Eu acho que é o mesmo usuário, mas não tem problema, você pode compartilhar. Acho que deve ter um... Não, já saí da conversa. Bota no mundo aí. Tá. Então... Foi, beleza. É que a gente está na mesma sala, daí tem essas situações. Eu tinha algumas perguntas justamente para te fazer, daí eu não sei se queres parar de gravar, que daí são coisas aleatórias, não... Quem vai assistir depois não precisaria. Tá, então só pra gente finalizar a gravação, vocês têm alguma dúvida sobre o vídeo? Que a gente também tá colocando isso, né? Como a gente colocou uma meta ali na semana passada, a gente colocou ali no slidezinho mais ou menos um roteiro. E eu, né, não sei se vocês já começaram a pensar no roteiro do vídeo, dos vídeos, como é que vocês estão vendo isso, se vocês estão tendo alguma dificuldade também. Então, a gente era justamente sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, eu ia te pedir um feedback, né, do andamento dos trabalhos, e aí você acabou dando já antes de eu pedir, né? Se a gente estava no ritmo que vocês esperavam, se a gente estava, né, tá tocando. E vou te pedir sempre isso, né, tanto comigo, quanto com a Dani, quanto com a Mônica. A princípio, eu não vou acompanhar o processo como um todo, né? Estou aqui no início para, enfim, apoiar elas também, mas não é algo que vai fazer parte da minha rotina aqui constantemente. Até para não ficar preso comigo, né? Senão parece que tem que esperar pelo Cleones para resolver, e não é essa a intenção. Então, para te sempre trazer esse feedback para a gente, estamos ok, tá ok, né? Ou tá atrasado, né? Para a gente poder ir se policiando nas nossas rotinas aqui dentro também e dar um gás maior, ou poder ficar tranquilo, pelo menos, né? Outro ponto que eu ia te perguntar é justamente sobre o vídeo. A gente tem ouvido falar dele desde o início, desde a da abertura, lá, na semana retrasada, e na segunda, terça e quarta-feira, sobre gravar. Então, assim, não está bem claro para mim, mas acho que eu preciso conversar daí aqui dentro com a Dani e com a Mônica, pegar o material que vocês compartilharam, então, para a gente desenhar isso. O Zanin comentou sobre um material que a gente receberia, a câmera, fundo... Kit, né? Isso. Você tem algum retorno sobre isso? Deixa eu explicar então. Sobre a questão dos vídeos, eu mandei no nosso no grupo lá o PowerPoint, mas posso encaminhar para vocês já com destaque do slide que fala mais ou menos do roteiro do vídeo. Mas a ideia é, né, vocês aí como consórcio identificarem quais são as práticas, as experiências que vocês acham que é interessante, né, serem divulgadas aí, principalmente para o pessoal de Portugal. E vocês podem fazer 1, 2, 3 vídeos, a gente não tem um limite, pode ser só 1, pode ser 2, vocês que vão nos dizer. E esses são vídeos rapidinhos aí de 2 a 3 minutos do consórcio falando da experiência, da prática, como vocês resolveram algum problema ou como que vocês executam alguma ação que pode ser interessante tanto para outros municípios quanto para outros consórcios conhecerem. E aí isso vai compor aquilo que o Zanin também já falou algumas outras vezes, que é ali
o nosso hall de práticas, né, para a gente tanto vender os municípios que fazem parte do projeto, quanto para conectar. Então, será que o que a gente pode conectar tanto dos municípios que foram selecionados no Brasil, quanto os que estão em Portugal, né? O que será que lá de Portugal pode ver aqui desses vídeos que eles vão querer para eles, ou né, depois dos diagnósticos, o que a gente pode também pegar de interessante de Portugal e trazer para o Brasil. Então, a ideia principalmente é para vender o consórcio, né? Vender o município, o que vocês têm de bom mesmo. Então, a gente tá focando os vídeos nas coisas boas, né? Nas práticas, nas experiências. E aí tem mais ou menos um roteirinho. Então, assim, né, o que vocês conseguirem avançar entre essa semana e a próxima, eu posso compartilhar um drive para subir, a gente pode ir avaliando junto, né? Dando os feedbacks. E para aí, talvez na próxima semana a gente já tenha uma versão final do vídeo. Sobre o kit, o Zanin também comentou que a gente vai rodar, né? Vai compartilhar um formulário para a gente avaliar o que seria a necessidade de vocês. Tem inicialmente nessa proposta de ter um kitzinho ali, né? Com fundo verde, com ring light, né, com uma estrutura básica para apoiar vocês, mas a gente também quer fazer já um levantamento com os selecionados mesmo do projeto, né, do que seria interessante, do que falta ali de equipamento, ou talvez de algum acesso à infraestrutura, para a gente garantir tanto a participação no projeto, mas também essas participações remotas, divulgação, vídeo, produção de materiais. Então, a gente ainda vai rodar isso. Mas ainda não está finalizado esse formulário, até porque a gente está finalizando algumas outras questões de contratação do projeto. Mas não sei se você está me perguntando, talvez vocês já estejam visualizando alguma coisa em mente, algum equipamento específico que vocês estão precisando? Não, só para saber se a gente pode gravar com o nosso celular mesmo, se tem algum sim, padrão de qualidade, ou de fundo, de imagem, enfim, a gente vai fazer aqui, daí, né? Uhum. Se tu me disser, não, vai ser enviado, semana que vem tá aí, daí a gente espera, senão a gente vai... Para esse primeiro momento, não, acho que não chega a tempo, mas vocês podem gravar com o que vocês tiverem, até que a imagem do celular, em geral, fica bem boa. E a gente pode ir ajudando né, até essa questão de luz, né, iluminação, fundo, acho que o Zanin também pode dar um apoio nisso, mas aí vocês gravam, a gente manda uma versão, a gente avalia, pode dar algumas sugestões, e a gente vai construindo isso junto. Tá. E em relação ao equipamento, assim, claro, se a gente recebesse 3 notebooks novos, seriam ótimos, né? A gente compartilhar com todo mundo aqui. Mas, a princípio, a gente consegue ir tocando aqui, sim, e sem problema. Não, tá ótimo. Então, da minha parte é isso. Eu até já baixei aqui a apresentação. Desculpa a falha minha, eu não lembrava daquele slide do roteiro. Já vou colocar lá no grupo para a gente poder discutir, acho que já na próxima reunião. Tá ótimo. E qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, a gente vai se comunicando aí. Amanhã, todo mundo participa ou só você participa? Não, acho que todo mundo, o prefeito também confirmou amanhã, então acredito que ele deve pegar daí os resultados que a gente teve dessa semana. Vocês esperam alguma coisa nossa para amanhã? Ou vai ser no processo da última, assim, uma conversa, comentário? É mais um nivelamento, assim, né? Inclusive, né, como com vocês a gente já está tendo esse avanço bilateral já avançado, é mais tanto para vocês conhecerem um pouco do que a gente avançou com os outros, e aí a gente vai tentar também já fazer uma apresentação do que a gente avançou com vocês também. Tá. Mas é mais de nivelamento mesmo. Tá, E aí, então quem conseguiu o vídeo... para amanhã a gente vai tentar, você compartilha comigo do chat ali, a gente vai tentar pegar aqueles quadradinhos ali, então, meio que separar eles e subir um nível acima, como estava lá no quadro, para tentar chegar num próximo de um resultado amanhã. Né? Tá ótimo. Mas então tá certo. Obrigada, Cleones, Mônica, Daniela. A gente continua aí nos nossos trabalhos. Obrigado, Até Até mais. Tchau. Bom trabalho. O link de amanhã você manda? Ou é o mesmo da semana passada? É o mesmo, mas eu vou mandar um lembretezinho já reforçando o link. Obrigado, valeu. Tchau.